Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um Podcast On. Meu nome é Gianluca Coimbra e estou acompanhado pela técnica do Carlos Roberto Pereira, mas só virtualmente, porque estamos nos protegendo da Covid-19. E já que eu toquei em Covid-19, eu já dou um spoiler de que esse episódio tem tudo a ver com a pandemia e com as produções científicas realizadas durante a pandemia. Mas antes de qualquer coisa, aproveita para nos curtir lá em facebook.com/podcastonrevistafevale e acompanhar os nossos conteúdos sempre verificados. Tudo bem, mas faz mais de um ano que a pandemia da Covid-19 mudou nossas vidas. Mas as coisas teriam sido muito diferentes se não fosse a atuação dos nossos médicos e cientistas, que além de sobrecarregarem suas rotinas, se dedicaram a pesquisar as causas e efeitos de tudo o que se sabe sobre o coronavírus. E toda pesquisa séria e verificada tem métodos e etapas. A primeira dessas etapas, caso a pesquisa envolva seres humanos, é a submissão e a verificação dos comitês de ética em pesquisa, que tocam os projetos para frente e mudam a nossa percepção de mundo. Hoje nós recebemos a coordenadora do CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Fevale, também professora da graduação em quiropraxia, a professora Raniele Gellen Zappellini, para nos falar sobre o comitê e também sobre o evento realizado pelo CEP, o Café da Ética. Professora, seja muito bem-vinda ao Podcast On. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu dei uma explicação um pouco ampla sobre a atuação do CEP, professora, mas ele vai bem além da pesquisa nessa área específica, né? E nesse tema específico de coronavírus, certo? Pode nos falar um pouco mais sobre a atuação do CEP? Claro. O Comitê, de Ética em Pesquisa, ele é uma equipe multidisciplinar, de professores, pesquisadores. Ele tem esse caráter consultivo, deliberativo e educativo sobre os aspectos éticos. Então, a gente, obviamente, analisa projetos de pesquisa. Então, a gente vai dar pareceres e, dependendo do tipo de projeto, esses projetos vão à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, eles têm que ser passados depois para a comissão. Alguns projetos menores, não digo menores, mas, por exemplo, vacinas é muito mais complexo, então realmente vai precisar passar pela CONEP. Mas, às vezes, tem uma pesquisa com indivíduos, com pessoas, daqui a pouco um trabalho de conclusão de curso, mas que tu vai fazer talvez um questionário, uma intervenção com pessoas, então não tão complexo, mas tudo passa, tudo que é pesquisa com seres humanos deveria passar pelo comitê de ética, para ter uma análise. Então, a gente também olha os projetos como grau de risco. Tem pesquisas que têm baixo risco, médio risco, alto risco. Então, isso tudo vai depender da forma como ela é escrita, a pesquisa. Então, a gente tem essa análise mais direcionada aos projetos de pesquisa, mas tem um papel educativo, e aí o Café da Ética é uma forma de fazer. A gente, na verdade, dá, não digo consultorias, mas, algumas pessoas nos procuram para tirar algumas dúvidas, Então, o que a gente puder ajudar, nessa área, a gente está sempre disponível. O CEP faz análises de pesquisas em seres humanos. E agora, durante a pandemia, os seres humanos estão, ou pelo menos deveriam estar, um pouco impossibilitados de serem pesquisados mais de perto. O CEP criou algum tipo de medida temporária para avaliar as pesquisas, a importância dessas pesquisas, talvez, durante a pandemia? A gente, na verdade, também, fazia tudo de forma presencial, as reuniões, apesar de todo o processo ele ser já digitalizado, tudo plataformas, Então, a gente também nem usa mais papel há muito tempo, apesar que todas as assinaturas, dependendo dos tipos de pesquisas, as resoluções, pelo menos da saúde, tu tem que assinar ainda a punho, Então, tem outras pesquisas que não precisam, isso aí depende do grau. do tipo de pesquisa, mas o que acontece muito e que veio muita pesquisa, veio pesquisas online, né? Então, questionários que
os alunos talvez fariam de uma forma presencial, eles estão usando a plataforma online para fazer, né? Estão enviando, enfim, às vezes por algum programa, e aí a gente está analisando essas pesquisas, né, desse tipo, e a gente também recebeu o ano passado, porque aí pela própria Comissão Nacional a gente também recebe projetos, porque os projetos, a maioria dos nossos projetos partem da Universidade Fevale, né, mas a gente também acaba recebendo projetos ao redor ou de locais que não tem comitê, né, ou daqui a pouco, não sei, numa clínica que quer fazer uma pesquisa, um hospital acaba mandando para nós analisar. Na verdade, não manda para nós, né? Manda para a CONEP, para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e por proximidade ela vai, né, ela reenvia para o nosso comitê, então a gente recebe a partir deles. Então a gente recebeu alguns projetos relacionados especificamente à Covid-19, né? Então a gente analisou, e aí tudo que era antes a gente demorava, assim, não é que demorava, mas tinha um trâmite de 30 dias para o nosso comitê, e daí 30 dias para a Comissão Nacional, em função de várias etapas. Todas as pesquisas relacionadas, então, ao Covid foram feitas emergencial. Então, a gente tem 7 dias para dar um parecer, e depois a CONEP tinha mais ou menos 7 dias. Então, a gente encurtou muito o prazo. Então, quando a gente recebia, a gente se mobilizava muito, logo marcava as reuniões e fazia, né, em função do caráter emergencial. Falando sobre Covid, justamente porque essa é uma área de interesse imediato e importantíssimo de se pesquisar, a Fevale tem saído na frente com diversas descobertas e artigos sobre o tema. Como vocês recebem essas pesquisas? Qual a quantidade, o volume de pesquisa que tem sido trazido, não sei se somente na área científica, médica, sobre Covid? Olha, vou te dizer que o ano passado a gente recebeu mais, tá? Mas não é um grande, assim, volume. Tem, né? Tem, claro. É que, normalmente, uma pesquisa, ela é grande, sabe? E a partir de uma pesquisa, um projeto grande de pesquisa, vai partir, né, artigos, entende? Então, às vezes, tu vai ver várias coisas que fazem parte de um pacote só. Não sei se tu me entende. Entendo. É um grande projeto. E demandas de outras áreas também dentro de Covid. A gente recebeu grandes pesquisas com pesquisadores da universidade linkados com outros pesquisadores de outras universidades, né? Porque está trabalhando-se em conjunto, né? Muito, principalmente essa questão, né, do Covid, assim, esse compartilhamento de conhecimento. Então, a gente recebeu pesquisas que dela vão partir vários estudos, ou vários artigos, ou várias publicações, porque elas são grandes, né? Então, elas têm várias ramificações, isso tudo está dentro, né, do projeto, né? Enfim, da descrição. Né? Então, acho que o ano passado, talvez a gente recebeu, assim, de projetos grandes, uns 6, 7, assim. Não parece muito, a gente fala em volume, né? Mas esse conhecimento ele vai ser depois disponibilizado de várias formas, em várias etapas, né? Quem pode submeter um projeto e pesquisa, enfim, para o CEP da Fevale? Especificamente, os pesquisadores vinculados à Universidade Fevale, que são os proponentes, tá? Mas qualquer pessoa, ela pode submeter um projeto de pesquisa, tá? Ela vai se cadastrar na plataforma Brasil, então ela vai colocar todos os seus dados, vai colocar o título, vai escrever o projeto, que vai ter introdução, vai ter objetivo, daí vai ter risco, benefício, né, toda a questão da metodologia, como é que vai fazer, como é que vai coletar, quem vai ser as pessoas, como vai ser, enfim, ela tem que botar todos os itens. As universidades, elas têm, né, essa questão de ser a proponente. Então, os pesquisadores da universidade submetem para a Universidade Fevale. Os outros pesquisadores, como eu falei, eles vão submeter sem proponente. Eles vão entrar no site da plataforma Brasil, vão se colocar os dados, tudo, e vão submeter sem proponente, porque eles não têm uma universidade base, enfim. E aí a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética, é ela que vai disparar para algum comitê, que pode ser a Universidade de Fevale, como pode ser outro comitê de outra universidade, ou de um hospital, enfim, né, de uma outra instituição.
normalmente é por área, assim, por área e por região, assim. Então, a tendência é que regiões mais perto direcione para o nosso comitê, mas não necessariamente vem, porque aí isso é uma distribuição via Comissão Nacional. As demandas de outras áreas, de pesquisas de outras áreas, elas diminuíram ou elas aumentaram durante a pandemia? E outra questão a adicionar aí, como tem sido essas solicitações? São pesquisas relacionadas à pandemia ou fluem para todos os lados? A questão as pesquisas das ciências, né, sociais e humanas aumentaram. Eu vejo assim um aumento, eu vejo uma preocupação dessa área que não tinha. Antigamente as pesquisas eram muito direcionadas à saúde e a gente sempre ficou muito direcionada à questão física, né? Sempre pensando no risco físico, assim, de lesão, né? Mas a gente não pensava muito, ou as pessoas, enfim, eu digo a gente no sentido da comunidade, assim, né? Questão de risco, assim, porque o risco ele pode ser psíquico, ele pode ser emocional, ele pode ser, enfim, cultural, né? Então, às vezes, tu vai fazer uma pesquisa que não tem risco, porque tu tá pensando em risco, por exemplo, uma pesquisa online. Que risco tem uma pesquisa online? Se a gente olhar para o risco físico, nenhum. Mas se a gente pensar que, dependendo, a gente está mexendo com dados pessoais e que a gente talvez vaze esses dados, aí tem uma lei de proteção de dados pessoais. Vai que tem uma pergunta que seja constrangedora ou que remeta alguma coisa na pessoa, sabe? Daqui a pouco, porque depende também muito do tipo de pesquisa. Vou falar sobre, não sei, uma coisa mais tranquila, né? Ou eu vou pesquisar violência doméstica, não sei, tu entende? Depende do tipo de pergunta, do tipo de análise. Então, por isso também cada projeto é lido e tem que ser refletido unicamente, assim, não tem como generalizar muita coisa, porque cada pesquisa vai ter a sua particularidade e vai influenciar de certa forma. Então, a gente tem que sempre olhar, né, porque não dá para generalizar muita coisa na pesquisa, assim. Então, a gente sempre olha individualmente a partir dos riscos, né, protegendo os participantes, a dignidade dos participantes, a autonomia, e olhando desta forma, assim. Essa pesquisa diária, na verdade, são diversas áreas, não é só uma área de atuação, é claro, mas por serem diversas áreas, existem diversos analistas, né, dentro do Conselho de Ética da Universidade Fevale, cada um dentro de uma área específica, é isso? Isso. Nós somos 16 membros que têm todas as áreas. Então, tem desde as exatas, desde das ciências, né, sociais e humanas, da saúde, então abrange tudo, porque normalmente a gente vai sempre direcionar, cada pesquisa que entra na universidade tem 2 avaliadores específicos, né? Então, normalmente a gente vê pela temática do projeto, então vai, né, para uma área que esteja, apesar que todo mundo pode analisar tudo, mas sempre a gente vai fazer essa aderência, né, com a área, e pelo menos de um deles, especificamente, ter mais aderência com a área para opinar. E a gente tem as reuniões em conjunto, que agora a gente está fazendo virtualmente, mas a gente senta. Então, toda a primeira quarta do mês a gente vai falar sobre os projetos, né? E falar sobre outras demandas, obviamente, mas assim, a gente repassa, né, os projetos, as dúvidas, a gente sempre divide como um colegiado, decide como um colegiado, assim. E aí depois a gente emite os pareceres. Existe algum dado sobre quantas pesquisas já passaram pela comissão? Mais ou menos quantas pesquisas já passaram pela comissão da Fevale? Muitas. Tu vai me puxar assim, eu não vou te chutar, mas muitas mesmo. A gente tem uma questão também de uma consciência, assim, da importância, né, de passar, não pensando no comitê como uma questão mais julgadora, mas sim num papel construtivo, né? Porque às vezes a gente enxerga coisas que o pesquisador não enxergou. Então a gente, de certa forma, olha também para isso. Então é um resguardo para o pesquisador também alguém ter visto o projeto dele, né? E tá junto com ele dizendo assim, não, tá certo, ou isso aqui tem que cuidar, esses aspectos tu deixou passar, porque às vezes a gente deixa passar, enfim. Então acho que o comitê tem esse caráter, assim, de auxiliar muito nesse processo.
E a tendência, assim, é que as pesquisas passem pelo comitê, por isso que eu falei que agora das ciências sociais e humanas, eles têm outra resolução que não é a da saúde, né? Porque eles têm particularidades diferentes da saúde e os riscos também são diferentes, obviamente. Então, eles estão começando a passar uma coisa que eles não passavam antigamente, e hoje eles estão vendo a importância de se passar. Olhando na área de publicação, né? A saúde, ultimamente, né? Faz um tempo já, que para te publicar numa revista, né, científica da área da saúde tem que passar pelo comitê, né? Dificilmente eles vão aceitar um trabalho que não passou, que não é ainda, acho que a realidade das ciências sociais humanas, posso estar equivocada, mas, né, pelo que eu sei, mas existe todo esse movimento de se passar, de verificar que é importante, enfim, dessa preocupação. Então, eu acho que é uma preocupação nossa, assim, e da instituição, para não é digo validar, né, mas dar um aporte, talvez um suporte maior, assim. Certo, essa foi a coordenadora do CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Fevale, também professora da graduação em quiropraxia, professora Raniele Gellen Zappellini. Obrigado pela tua participação, professora, esperamos te ouvir aqui mais vezes. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. E agora nós vamos a Ivoti com a Morgana Schneck, que traz mais informações sobre a Covid-19. Olá, Jean. Olá, queridos ouvintes. Dados da última segunda-feira, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, marcam mais de 19 mil mortos pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Em relação a 2 semanas atrás, houve uma redução de 23% no número de novos infectados. Porém, os números, mesmo que considerados abaixo da média, ainda são altos e as UTIs registram, pela 4ª semana seguida, situação de superlotação, com operação acima de 100% da capacidade. Junto à superlotação, encontram-se as listas de espera estaduais e municipais por leitos, deixando sem atendimento parte dos pacientes que precisam de tratamento intensivo. Por outro lado, a vacinação continua, com mais de 1 milhão de gaúchos já vacinados. Em números, cerca de 9,25% da população gaúcha já recebeu a primeira dose. Mesmo que o cenário esteja demonstrando leve redução desde o recorde de ocupação em 12 de março, quando havia mais de 5,4 mil pacientes em tratamento de baixa e média complexidade, no fim da tarde desta segunda, o registro apresentou 4,3 mil pacientes com Covid-19 em leitos clínicos. Os números são altos e os números são pessoas. Fique em casa, use máscara e passe álcool gel. Proteja você e a sua família. Para o podcast Revista Fevale, com o Drop Saúde, Morgana Schneck. Obrigado, Morgana. E assim acaba mais um Podcast On. Nós temos na técnica de áudio Carlos Roberto Pereira e o Reinaldo Silveira. A produção é minha, Gianluca Coimbra, e da Morgana Schneck. E também contamos com o apoio audiovisual do Marcelo Dornelles. A orientação é do professor Marcos Santuário. Não esquece de nos curtir e acompanhar no facebook.com/podcaston Revista Fevale. Obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.